E faixa indicada para pacientes diabéticas e para pacientes com ovários policísticos que têm uma resistência à insulina aumentada. E aí até o ciclo que é de 2, 3 meses passa a ser regular. Pacientes com ciclos regulares não tem o porquê ter perturbação no seu ciclo menstrual. Se foi um único mês que isso aconteceu, não tem com o que se preocupar. Mas se isso se tornar repetitivo, aí sim é necessário uma pesquisa mais detalhada e ver qual a causa desse seu ciclo ser irregular nesse momento. Tem fator 5 de Leiden pode ser causa de aborto ou falhas de implantação. Não tenho dúvida nenhuma. Nesse caso seu, embora alguns acham que isso é controverso, eu acho que tem sim que tomar enoxaparina. Essa é a minha indicação. Sim, eu acho melhor esperar o próximo ciclo. O corrimento marrom é presença de sangue em pequena quantidade coagulado. Eu não tenho dúvida. Espere o próximo ciclo, mesmo que pelo ultrassom esteja um endométrio trilaminar maravilhoso. O ideal é esperar. Seus exames mostram que você tem uma baixa reserva ovariana, mas você é uma paciente jovem de 31 anos. Você produz menos ovos, mas mesmo assim você tem uma boa chance. Não perca tempo, faça sua fertilização in vitro o mais rápido possível e você vai engravidar se Deus quiser. PAI 4G, 5G e no seu caso 4G é sempre alvo de várias controvérsias e discussões. No meu entender, no seu caso, assim que você ficar grávida, você entra com a enoxaparina. Se fosse uma fertilização in vitro, eu entraria antes. Continuando, se fosse uma transferência embrionária de fertilização in vitro, aí sim, eu entraria com a enoxaparina alguns dias antes, 4 ou 5 dias antes da transferência embrionária. Mas no caso do ciclo natural, a enoxaparina só considera o beta positivo. Dando continuidade, o PAI 4G pode representar a causa de falha de implantação e por isso que nesses casos eu entro com a enoxaparina 5 dias antes da transferência. Essa é a minha opinião, mas não são todos que concordam comigo não, mas na minha opinião tem. E quanto às causas de aborto, quando a paciente tiver o PAI 4G e tiver abortos repetidos, eu não tenho dúvida nenhuma. Devemos introduzir a enoxaparina. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Abortos repetidos, PAI 4G. Coisa que eu tenho certeza é que a reserva ovariana diminui com o passar dos anos. Todo mundo sabe disso. O que pode acontecer é que nesse momento se pegou uma onda melhor. Por isso você tem 16 folículos. Naquela época era uma onda pior. Mas a reserva ovariana não melhora com. Boa pergunta. Eu mantenho o estradiol e a progesterona até 12 semanas de gestação. Até o primeiro ultrassom eu faço o controle da dosagem no sangue de 3 em 3 dias. E depois disso só o ultrassom de controle é o suficiente. Eu faço o controle do exame de sangue de estradiol e progesterona porque, no meu entender, o meio ambiente do embrião tem que estar perfeitamente em equilíbrio. Por isso eu faço a dosagem a cada 3 dias. É importantíssimo isso. Tudo que é exagero é ruim. Se você tem muito estresse e pega muito peso, como você comentou na pergunta anterior, não é o indicado. Mas também não é isso que vai fazer você perder o bebê. Por favor, seja ponderada, equilibrada, não cometa exageros e você terá uma gravidez maravilhosa. SH significa heterocromatina, uma alteração que muitas pessoas têm, mas não tem uma repercussão maior. Elas podem ter seus filhos normalmente, mas algumas pessoas podem ter abortos repetidos, falhas nos tratamentos, dificuldade em engravidar, somente em casos muito específicos que isso acontece. Portanto, em casos muito especiais, é indicada a fertilização in vitro e a biópsia embrionária, mas somente em casos muito especiais mesmo. Normalmente a repercussão é nenhuma, praticamente nenhuma. Pergunta interessante, tem alguma coisa errada nessa pergunta, porque se o embrião está congelado, só pode fazer TEC, que é transferência de embriões congelados. Não tem outro jeito, está congelado, tem que transferir, né? Não tem outro jeito. Ou será que você quis dizer descongelar em D3, aguardar até blastocisto e aí fazer a transferência? Se for isso, uma boa ideia também, mas vou te dizer uma coisa, embrião único, se transferir em D3, um embrião de ótima qualidade ou blastocisto, é a mesma coisa, tanto pode aumentar assim, em alguns casos aumenta. Aí é só uma questão de ajustar. Em último caso, você entra com uma medicação específica que abaixa a prolactina. Mas pode acontecer, não está tão alto assim 51, mas é bom medicar, é melhor. Preparo do endométrio em pacientes com adenomiose, você tem que bloquear os hormônios por uns 2 meses, 1 até 3 meses, depende do caso. E aí você entra com estradiol para preparar o endométrio. Ciclo natural com adenomiose, eu não gosto nem um pouco, viu? Se você tem uma adenomiose difusa discreta, tem que tratar 1 ou 2 meses. E também tem que verificar todas as outras causas e fases de implantação. Não deixe escapar nenhuma, não. Veja todas, uma por uma. A adenomiose é um fator, mas veja todos os fatores que atrapalham a gravidez. Imagina tirar o útero, nem pensar. Sempre haverá um jeito de tirar os miomas e manter o seu útero. Principalmente os miomas submucosos devem ser retirados para uma gravidez. Mas um exame criterioso e detalhamento na cirurgia pode preservar sim o seu útero. No meu Instagram, dos posts que eu mostro uma cirurgia, nós retiramos 3 quilos 155 gramas de miomas e preservamos o útero. Então,
Não tire o seu útero, mantenha a sua fertilidade, mantenha o seu desejo de ter seus filhos, mantenha os seus sonhos. Sim, acho recomendável, super recomendável fazer o cariótipo com banda-G, porque eventualmente você e o seu marido podem ter uma translocação, uma inversão, que podem ser causas de abortos repetidos. Então não é necessário você ter 2, 3, 4 abortos para se tomar uma atitude. Faça o cariótipo seu e do cariótipo tem que ser dos dois, seu e do seu marido, não é só seu não, é dos dois, viu? Direitinho. Pergunta boa é essa. Quando a gente faz biópsia embrionária, tem 2 tipos de análise. O PGT-A, que é para ver anomalias cromossômicas, o número de cromossomos, e o PGT-M, para ver doenças genéticas transmissíveis. Aí precisa ver qual é o seu caso, PGT-A ou PGT. Não pode, porque a janela de implantação para blastocisto D5 é uma, e a janela de implantação para D3 é uma outra fase. Então dá para botar os dois na mesma transferência. Isso não está certo. Olha, fazer mal, tenho certeza que não faz. Se faz bem, eu tenho dúvidas. Mas tudo aquilo que não faz mal e pode ajudar, eu incorporo. Então, coma seu abacaxi e faça uma alimentação rigorosa. A alimentação sempre é bom, ajuda bastante. Siga com nutricionista. Na minha opinião, cortar 100% não é necessário, mas um cafezinho por dia, se isso te dá prazer, não vai fazer mal nenhum para a gravidez. Um cafezinho expresso, só umzinho, pode ir em frente, na minha opinião, né? Estradiol maior que 150 e progesterona maior que 9,5, 10, mas eu gosto até mais do que 15, mas mais do que 10, progesterona está de bom tamanho, está excelente. O que não deu certo agora e deu certo na primeira, é difícil responder, porque infelizmente a fertilização in vitro não garante 100% de resultado. Na primeira foi 100% e agora você teve uma chance menor do que 100%, 50, 60, 40, não sei, mas pode acontecer. Mas não deixe de valorizar outros fatores que na época não tinham o menor sentido, não foram prejudiciais, mas talvez agora, depois de alguns anos, sejam muito importantes. Então, para a próxima tentativa, invista e faça toda a pesquisa para fatores de falhas de implantação. 37 anos, hormônio antimileriano de 0,17, tentar naturalmente não, já vá direto para uma fertilização in vitro, não perca tempo, vá imediatamente, já rapidinho para a sua fertilização in vitro e engravide o mais rápido possível. Não tem uma relação, baixa reserva ovariana, não tem nenhuma relação com o aumento do índice de aneuploidias. Foi uma coincidência, pode acontecer. Nenhuma relação com a sua reserva ovariana, nenhuma mesmo. Sempre é bom deixar claro que reserva ovariana não tem relação com a aneuploidia. Eu prefiro uma paciente com 34 anos com uma baixa reserva ovariana que tem chance maior de produzir embriões euploides do que uma paciente com mais de 40 anos com uma ótima reserva ovariana. O PJ recebe muitos embriões doados, isso porque eu sou totalmente contra o descarte de embriões. Eu faço questão de falar com as pacientes, não descarte seus embriões, doe e ajude alguém, porque esse embrião prefere muito mais nascer do que ser descartado. Então, dependendo do seu perfil, mas tudo vai depender do seu perfil físico, seu e do seu marido, para ver se esse embrião doado se encaixa com o seu perfil físico e com o tipo de sangue de vocês. Normalmente não demora e temos muitos embriões disponíveis para a embriodoação. Não pode faltar tudo isso que você falou. Avaliar endometriose, adenomiose, endometrite, ver contrações uterinas, trombofilias. Tem que avaliar tudo que for possível para evitar uma falha de implantação. Tudo deve ser avaliado. Muito obrigado por me agradecer. Não tem necessidade, mas fico mais feliz por você estender esse agradecimento a toda a equipe do PJ. Literalmente eu falo e repito, eu não vivo sem as minhas meninas do PJ, são fundamentais na minha vida e na vida de vocês também. Eu não vejo nenhum problema você tomar ferro endovenoso, mas eu acho também que ferro via oral para você é o suficiente. Mas se você quiser tomar ferro endovenoso, eu não vejo nenhum problema. Da minha parte, pode tomar. Olha, essa relação do ferro com o autismo é muito falada, mas não tem nada comprovado. Existe muita pesquisa, muito comentário sobre as causas do autismo, mas na verdade, até hoje ninguém sabe por que surge o autismo. Em relação com o tubo neural, o importante é o ácido fólico. O ferro não tem nenhuma relação com o fechamento do tubo neural. O importante mesmo é o ácido fólico ou o metilfolato, que é melhor ainda. Não tem problema nenhum. Eu tenho muitos casos por razões diversas. Nós descongelamos 2 embriões, só um foi transferido e no final foi recongelado e tudo deu certo. Não tem nenhum problema transferir de embrião que foi congelado 2 vezes. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho vários casos que por razões diversas foram descongelados, congelados outra vez e gravidez positiva. Então são bebês que nasceram provenientes de 2 vezes serem sido congelados, sem nenhum problema. Pode fazer isso sem nenhum problema. Nós estamos super acostumados com tratamentos à distância. A gente prepara você da forma mais ampla possível. Você começa a fazer as ultrassons aí na cidade, manda para nós. Eu gosto de fazer pelo menos uma consulta presencial para te examinar, mas podemos fazer muitas coisas à distância. E você fica
Portanto, quando você começar seu tratamento aí em Minas, você tem os remédios todos com você. Começa a estimulação, marca dali 9 dias para vir para São Paulo, fica no máximo 4 dias aqui e retorna. Então podemos fazer isso com tranquilidade, estamos super acostumados. Para saber mais detalhes, veja o programa Baby Bag que está no site do IPGO, ou ligue para o IPGO, fale com uma das enfermeiras que ela manda os detalhes desse programa Baby Bag para pacientes que moram longe, em outras cidades, em outros estados. Consulte o site do IPGO. O cariótipo você vê pelo exame de sangue. No espermograma você vê os espermatozoides, a sua concentração, a sua motilidade, a sua morfologia, que é o formato do espermatozoide, e também a fragmentação do DNA do sêmen. Mas o cariótipo só pelo exame de sangue. Exatamente, você faz o Zoladex por uns 2 meses, prepara o endométrio com estradiol por 10, 12 dias, dá progesterona por 5 dias, faz a biópsia igualzinho a qualquer ciclo, com adenomiose ou não. Mas o importante é fazer o bloqueio antes do início do exame. Sim, belo, beta, maravilhoso. Sim, tem chance de ser gêmeo sim. Se Deus quiser vai ser. Gêmeos é lindo, maravilhoso. Algumas pessoas reclamam no começo, mas depois adoram. Todo casal adora isso. Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas faça a sua indução com critério. Para que você está induzindo? Não há nenhuma regra que diz que não pode usar indutor. Nós usamos indutores em pacientes com baixa reserva normalmente. Mas tem que ser muito bem acompanhado. Não tome por sua conta não. Isso que eu estou lendo aqui é que é felicidade. Você ler isso, a saber que eu estou ajudando alguém e essa pessoa já está grávida e ainda me agradece por isso, isso é sinônimo de felicidade, para mim e para ela. Então alimente-se bem, sem exageros, durma bem, fique descansada, relaxe, tenha fé, acredite em tudo e tudo vai dar certo. Estaremos juntos amanhã. Vai ser demais, espero 10 dias depois de você comemorando junto comigo que está gravidíssima, adoro. 12 dias. Essa é a minha recomendação, 12 dias. Depois, em alguns casos, eu diminuo a dose e fico mais um pouquinho, mas de modo geral são 12 dias. Eu uso estradiol durante os 10, 12 dias em média, até o endométrio alcançar uma dimensão de 8 milímetros para cima de espessura e também seja trilaminar. E depois eu entro com a progesterona por 5 dias. Aí faço a biópsia e tudo está terminado. Sem dúvida nenhuma, é só tratar a sua adenomiose por 2 ou 3 meses, de acordo com o grau de gravidade da sua adenomiose, e você pode engravidar normalmente sem nenhum problema. 65 a 68%. Isso é bem característico de insuficiência de corpo lúteo, isso é baixa progesterona. É o diagnóstico mais provável, não é garantido, mas o mais provável é esse. Insuficiência de corpo lúteo. Nós do PJ já apresentamos trabalhos científicos da nossa clínica mostrando que há uma similaridade na taxa de gravidez com óvulos congelados e embriões congelados. Mas eu prefiro um pouco mais os embriões congelados, embora estatisticamente isso não seja significativo. Dieta bem específica, acompanhada por nutricionista ou por nutrólogo, bem específica mesmo. Uma suplementação também bem específica pode ajudar bastante por pelo menos uns 2 meses. E um protocolo modificado com algumas alterações que podem ajudar. E para a estimulação ovariana existem vários protocolos que podem ser incrementados e alterados de acordo com a necessidade da paciente. Existe lá sempre um protocolo que poderá te ajudar bastante e melhorar a qualidade dos óvulos. Eu não esqueci de você nem um minuto essa semana, mas essa semana foi punk. Olha, todo dia acabei de trabalhar 11h30 da noite, ia jantar meia-noite, foi algo que estava insuportável. Para ter uma ideia, essa sexta-feira eu comemorei da seguinte maneira. Essa sexta-feira eu fiz uma coisa que não é recomendado para ninguém, mas eu fiz porque eu posso fazer. Bebi um vinho maravilhoso, junto uma melatonina de 5 mg, estava com dor de cabeça, uma dipirona e dormi tão bem, maravilhosamente bem. Eu fiz isso porque eu estava destroçado, acabado, super detonado. Eu tinha que dormir muito bem, porque eu não estava aguentando. Foi muito cansativo. Vou explicar melhor ainda para vocês. Foram muitas coletas de óvulos, muitas transferências, muitas cirurgias complicadas, parto gemelar, muitos detalhes. Mas o mais importante é que tudo acabou bem. E a preservação da fertilidade foi fundamental para todas elas que ficaram muito bem, maravilhosas. E para concluir, depois dessa noite de sono, eu fiquei totalmente recuperado, super bem, 0 km. Foi uma noite espetacular de sono. Eu sempre durmo bem, sempre, mas eu estava muito cansado essa semana demais. Essas lives que eu faço com a Luciana são sempre espetaculares, são sensacionais, porque ajudam muito as pacientes.
Quando ela conta a sua experiência do seu marido com a gestação gemelar proveniente de ovo-doação, é demais, é maravilhoso, é espetacular. Para aquelas pacientes que estão angustiadas na decisão em aceitar a ovo-doação, sigam sim a Luciana, eu vou colocar aqui embaixo o seu Instagram, que é ovo-recepção, ovo-doação. Ela ajuda bastante e ela aborda muito bem como foi a sua decisão pela ovo-doação. Pois é, como eu falei agora há pouco, às vezes não dá para ver tudo pelo Instagram, mas eu vou procurar seu nome, eu vou colocar como principal e vou responder sua pergunta. Que coisa feia não responder, né? Mas às vezes é tanta coisa, não dá para responder tudo, mas eu vou prestar bem atenção em você agora. Aproximadamente 37% e 38%. Essa é a nossa média quando não realizamos a biópsia embrionária. Se fizer biópsia, vai para 65%, 68%. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, são miomas intramurais pequenos e aparentemente não deve estar deformando a cavidade endometrial. Mas é necessário uma consulta mais detalhada, ver as imagens, são muitos detalhes que envolvem os miomas. É necessário operar ou não? São casos bem importantes. Se a pergunta for, é necessário realizar a cirurgia? Por esses dados, eu não consigo concluir se é necessário ou não uma intervenção cirúrgica para você. Não consigo só com isso. Acabei de passar o seu celular para o atendimento e amanhã elas entrarão em contato com você. Tá bom assim? Mas eu vou apagar aqui para ninguém ver, né? Uma coisa exclusiva, eu não posso deixar isso tão público. Não pode, né? É feio isso. Você me enviou várias perguntas. É uma verdadeira consulta médica. Não dá para responder tudo o que você quer em 15 segundos pelo Instagram. O ideal é marcarmos uma consulta para explicar todos os detalhes, que é uma coisa mais clara e mais objetiva para você. 8 a 12 dias, em média 10 dias. Que irá, primeira atitude, transferir um único embrião. Segunda atitude, fazer um tratamento imunológico individualizado, diferente de paciente para paciente. Essas são as duas atitudes. Pode acontecer assim, eu faço esteroscopia frequentemente e quando você faz a biópsia embrionária pode estimular a menstruação e ver uma menstruação um pouco mais exacerbada, mas é super normal, sem problema nenhum. Que pergunta maravilhosa, excelente. Se o embrião euploide de uma mulher de 45 anos tem a mesma energia que um embrião euploide de uma mulher de 35 anos, na minha opinião não. Um embrião euploide de uma mulher de 35 anos é mais poderoso. Complementando, o embrião euploide de uma mulher de 35 anos tem uma chance maior de gravidez do que o embrião euploide de uma mulher de 45 anos. Isso em decorrência do número de mitocôndrias que tem no citoplasma dessas mulheres. Que linda essa sua afirmação e que responsabilidade é minha você fazer esse elogio, porque você é a pessoa que vai te ajudar muito a conseguir seu bebê. Eu adoro um desafio e quero te ajudar bastante e vamos juntos conseguir a sua gravidez. O problema da técnica com a adenomiose é que se não for feito o bloqueio hormonal por 1 ou 2 meses, a janela de implantação pode estar deslocada para cima ou para baixo. Por isso é fundamental que se faça o bloqueio hormonal em pacientes com adenomiose. Tem um trabalho científico que comparou a janela de implantação em pacientes com adenomiose e sem adenomiose. É claro que deu diferente, porque essas pacientes com adenomiose não fizeram bloqueio hormonal, mas sim fizeram bloqueio exatamente igual com adenomiose ou sem adenomiose.